Fala, criatura do mundo de geografia! Eu sou o professor Giba e agora vamos falar de escala. Sim, aquele que é o conteúdo mais complicado da cartografia, aquele que é um dos conteúdos mais temidos da geografia. Então vem comigo que agora a gente vai quebrar tudo com a tal da escala. Aqui para falar de escalas. Cuidado com as escalas, um dos assuntos mais complicados da geografia, porque envolve o conteúdo espacial junto com o conteúdo matemático, uma visão matemática do espaço, e isso é bastante cobrado em vários vestibulares por aí. É cobrado não na parte de geografia lá no Enem, mas é cobrado na parte de matemática na prova do Enem, por se tratar então do conteúdo mais de raciocínio lógico, de raciocínio matemático. Então cuidado, muito cuidado com esse conteúdo. O que basicamente é escala? Escala é uma relação entre a superfície real e a superfície mapeada. Eu não posso fazer um mapa de qualquer jeito, como Deus fez a batata. Para você é senhor cabeça de batata. Eu tenho que reduzir de forma proporcional. Eu tenho duas formas de apresentar a escala gráfica e a escala numérica. Vamos começar pela numérica. A escala numérica é uma fração que representa essa relação mapa-realidade. Por exemplo, 1 para 500 mil. O que significa isso? Cada centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no plano real. Esse 500 mil eu chamo de denominador. E ele indica o número de vezes que o espaço real foi reduzido. Isso, o espaço real está sendo reduzido para ser colocado num mapa. Imagina o professor Bussunda. Imagina que esse seja o tamanho real da sua cabeça. Vamos reduzir a metade. Sim, nós reduzimos a cabeça do professor Bussunda ao meio. E aqui reduzimos 10 vezes. Aqui nós temos uma escala real, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 10. Então o denominador da minha escala representa o número de vezes que o espaço real foi reduzido. Quanto maior esse número, menor o mapa se apresenta. Consequentemente, menos detalhes eu terei cartografados. Eu também posso escrever a escala de forma gráfica, que basicamente é uma reta graduada. Por exemplo, eu tenho aqui do lado, a cada centímetro, 5 km, 2 centímetros, 10 km e assim por diante. Professor, são escalas diferentes? Não, são formas diferentes de escrevermos a mesma escala. Olha só, a cada centímetro, 5 km, 50 hectômetros, 500 decâmetros, 5.000 metros, 50.000 decímetros, 500.000 centímetros. Percebeu? 1 centímetro igual a 500.000 centímetros. Eu escrevo de forma numérica ou de forma gráfica a mesma relação mapa-realidade. Criatura, percebe que a gente precisa dominar as unidades métricas. A maior parte das questões de escala não tem o grande bicho-papão na relação mapa-realidade, mas nas transformações métricas. As transformações da escala do metro. Sim, essa escala é bem simples, é bem tranquilo da gente entender. Metro, 3 casas decimais para cima, 3 casas decimais para baixo. Para cima nós teremos quilômetro, hectômetro e decâmetro. Para baixo, decímetro, centímetro e milímetro. Percebam, metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. 1/10 de metro, 1/100º de metro, 1/1000 de metro. Percebe? 5 quilômetros, 5.000 metros, 500.000 centímetros. Na maior parte das vezes nós vamos usar quilômetros, que são as medidas reais, e centímetros, que são as medidas nos mapas. Mas professor, eu sempre se confundo.
Então, criatura, percebe uma coisa. De quilômetro para centímetros, nós vamos aumentar 5 casas decimais. De centímetro para quilômetro, nós vamos cortar 5 casas decimais. Para fazermos os cálculos, a coisa mais importante é igualarmos as unidades métricas. Quilômetro com quilômetro, centímetro com centímetro. E depois aplicarmos a fórmula. Escala é igual Dzão sobre Dzinho. Esse E é o denominador da escala. Dzão, a distância real, Dzinho, a distância gráfica, a distância no mapa. Algumas vezes a gente pode encontrar essa outra fórmula. Escala é igual Dzinho sobre Dzão, mapa sobre realidade. A gente vai trabalhar com frações. Nesse caso, E é igual a 1 sobre denominador. No nosso caso, é denominador sobre 1. Apenas invertemos os termos da nossa fórmula. Imagina um problema na tua prova. Sabe-se que 2 cidades estão afastadas 35 quilômetros e essa dimensão é representada no mapa por 7 centímetros. Qual a escala desse mapa? 35 quilômetros, 7 centímetros. A gente precisa igualar as unidades. 35 quilômetros, colocamos 5 casas decimais, transformamos em centímetros. Agora nós teremos Dzão, 3.500.000 centímetros, dividido pelo Dzinho, 7 centímetros. O denominador da escala do nosso mapa é 500.000. A escala do nosso mapa é 1 para 500.000. Uma outra questão de escala que é bastante comum na hora da nossa prova é a classificação das escalas, já que nós vamos ter a pergunta: o que tem mais área, o que tem mais detalhes? Na verdade, as escalas se dividem em 3 grandes grupos: as pequenas, as grandes e as médias. Na escala grande eu vou ter um denominador de até 1 para 20.000, eu vou ter uma pequena redução do espaço, portanto, uma pequena área representada e uma grande riqueza de detalhes, como por exemplo ruas, prédios, praias. O resultado desse mapeamento são plantas arquitetônicas, plantas urbanas. Na escala média, eu tenho um denominador de 1 para 20.000 a 1 para 200.000. O resultado desse mapeamento são cartas geográficas, cartas topográficas. E na escala pequena, é aquele mapa que se apresenta menor, ou seja, ele foi mais reduzido. O seu denominador é maior, um denominador maior do que 200.000, uma grande área representada, uma pequena riqueza de detalhes. O resultado disso? Mapas. Percebeu? Quanto maior o denominador, menor a escala, porque o denominador indica o número de vezes que o espaço está sendo reduzido. Portanto, maior denominador, menor escala. Menor denominador, maior escala. Essa questão de área e detalhes é basicamente como dar um zoom em uma foto. Olha essa foto aqui. 3 belíssimos exemplares da raça humana. Imagina que eu dê um zoom, mais um pouco. No início, eu tinha uma grande área representada e poucos detalhes. Agora, é uma pequena área representada e muitos detalhes. Detalhes desnecessários. Na verdade, essa representação do espaço pode aparecer na tua prova dessa forma: um mapa do Brasil, um mapa do estado do Rio de Janeiro, o mapa da cidade do Rio de Janeiro. Ou imagine que você esteja em um avião, sobrevoando a praia de Copacabana. Você sobe um pouquinho mais, enxerga toda a cidade do Rio de Janeiro. Já não enxerga tantos detalhes, tantas ruas, mas pega uma área maior. Aí você sobe um pouquinho mais, você já enxerga o estado do Rio de Janeiro, partes do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Você já não consegue enxergar a praia de Copacabana, as ruas do Rio de Janeiro, mas enxerga pedaços de vários estados brasileiros. Sobe um pouquinho mais, já enxerga o Brasil. Maior área, menos detalhes. Sobe um pouquinho mais, você já enxerga a América do Sul. Sobe um pouquinho mais, você não está num avião, você está num foguete.
Veja bem essa relação de detalhes e área. Quanto maior a riqueza de detalhes, menor a área reproduzida. Quanto maior a área reproduzida, menor a riqueza de detalhes. Como relacionar isso com a minha escala? Dá uma olhada aqui, nessa regrinha fácil. DAE. Detalhe, área, escala. Você vai fazer alternadamente mais, menos, mais. O que significa isso? Detalhe maior, menor área, maior escala. A mesma coisa quando o detalhe for pequeno, menos, mais, menos. Ou seja, detalhe pequeno, área grande, escala pequena. Criatura, você só vai entender escala ou qualquer outro assunto se fizer muitos exercícios. Você só fica forte em um conteúdo se fizer muitos exercícios. Você só fica forte se fizer exercícios. Portanto, senhores, prestem muita atenção. Apliquem as fórmulas, apliquem a nossa regra, esse conhecimento entre o mapa e a realidade, que o conteúdo de cartografia não vai ser mais um bicho-papão. Até um próximo vídeo, até um próximo momento. 1, 2, 3, 4!